Bom, pessoal, essa videoaula é para a gente entender um pouquinho de função composta, ou bastante, né? Porque já foi deixado lá para vocês no eClass o PowerPoint explicando sobre função composta e função inversa. Nesse primeiro momento, a gente vai ver sobre função composta. Então, aqui eu vou tentar mostrar para vocês de uma maneira mais simplificada possível, né? Já com uma linguagem de vocês, não sendo uma linguagem tão padrão como está lá nos livros, nas apostilas ou no PowerPoint. Então, o que seria a função composta? Aqui eu fiz um desenho, né, só para descontrair, para você entender o que é a função composta. Então, o que seria a função composta, gente? Olha o que está acontecendo aqui. Esse desenho aqui, a gente tem um Minion, né? Vocês conhecem bem. O que ele está fazendo? Aqui eu tenho uma fábrica onde ele está misturando, né? Dentro de uma fórmula já, que é a nossa f de x, uma outra fórmula, g de x. E o que está acontecendo aqui embaixo, ó? Tá saindo uma composição dessas duas fórmulas, né? Então, aqui na nossa caixinha que ele está produzindo, ó, uma função f com a g de x dentro, é isso mesmo. Então, a função composta nada mais é do que uma função colocada dentro da outra. Então, aqui você pode entender e lembrar sempre desse desenho do Minion fazendo essa sua função composta aí, tá bom? Então, vamos ver o que acontece na linguagem matemática sobre isso. Então, função composta, ó. Dada a função de A em B, então, como que eu leio isso aqui, ó? O domínio da minha função é o A, e o contradomínio é o B. E outra função G de B em C, domínio é o B e o contradomínio é o C. Define-se a função composta G composta em F. Então, tá vendo isso aqui, ó? Essa bolinha, tem muita gente que lê a função composta GOF de F, né? Como parece um O, lê GOF de F ou FOG de F. Então, é a famosa função GOF e FOG. Então, pessoal, essa bolinha aqui também pode aparecer para você nas questões de vestibular. Você tem que ficar muito esperto referente a isso, que nem sempre vai aparecer nessa linguagem, pode aparecer nessa linguagem também. Então, a função G composta em F de A em C por. Então, tá vendo isso daqui, ó? Isso é a mesma coisa disso. Então, ela pode aparecer dessa forma para você determinar a função G composta em F, que é a mesma coisa, ó. Função G composta em F. Então, significa que a F dentro da G. O que quer dizer isso daqui, ó? Vamos para um exemplo prático no diagrama com os conjuntos. Então, aqui eu tenho uma função, né, que é a F no domínio A, e eu vou obter uma outra função depois do B e achando a sua composta, que seria o C. A determinação da função composta, ela deixa de fazer todo esse caminho e faz um caminho direto de A até C. Tá vendo aqui, ó? Função de G composta em F. Então, aqui a gente vai fazer o caminho direto, né, procedimentos matemáticos, sem fazer todo esse caminho aqui. Então, eu vou fazer aqui um exemplo para você da seguinte maneira. Vamos supor, né, que esse meu domínio A seja uma função f de x igual a 2x mais 1, e a B, uma função g de x igual a 3x mais 2. E aí eu vou querer achar lá do conjunto C
uma h de x. Qual que seria o resultado disso? Ou seja, a composição, a função composta. Então, aqui eu vou dar um exemplo prático, né? Vamos supor que um elemento lá do conjunto A seja 2. Então, eu vou achar aqui o f de 2. Então, f de 2 vai ser igual a 2 vezes 2 mais 1. Então, resolvendo aqui, f de 2 vai ser igual a 4 mais 1, 5. Aí, eu vou pegar esse resultado e vou jogar aqui na G, ó. 3 vezes o 5 que eu encontrei, mais 2. Então, 3 vezes 5 é 15, mais 2, 17. Então, eu peguei o resultado de f de 2 e joguei dentro da g de x e achei como um resultado 17. Teria como fazer isso daqui de uma maneira mais direta, sem passando por essas duas funções, para achar esse h de x, então, que seria 17? Então, vamos lá ver como que eu faço isso. Então, se eu pegar aqui a nossa função f de x e dentro dela eu colocar a g de x, né? Como tá lá no nosso desenho do mínimo. Então, eu vou escrever aqui qual que é a função f de x? 2x mais 1, ok? Dentro do nosso x aqui, ó, eu vou estar colocando a função g de x. Então, como que vai ficar isso daqui? 2 que multiplica o x, que agora é o g de x, e quanto que é a função de g de x? 3x mais 2. 3x mais 2. Mais 1, não pode esquecer do restante da função f. Então, aqui eu vou fazer a distributiva, né? 2 vezes o 3x. Então, f de g de x vai ser igual a 2 vezes 3, 6x. 2 vezes 2, mais 4 e mais aquele 1. Então, aqui a nossa função vai ser 6x mais quantos? Termo semelhante, 4 e 1, 5. A função composta aqui, ó, de f com g de x dentro, deu 6x mais 5. Essa seria uma composição de função, uma dentro da outra. Se eu fosse querer achar, lá como eu fiz no exemplo, com o valor 2, né? Eu vou colocar agora f de g de 2 igual. Vou colocar o 2 já na composição de função que eu encontrei aqui, ó. 6 vezes o x, agora x é 2, mais 5. 6 vezes 2, 12. 12 mais 5, 17. Então, a composição de função nada mais é do que isso daqui. Em vez de eu calcular um valor e colocar de novo em outra função, eu jogo uma função dentro da outra para achar essa função composta. Essa daqui, função composta. E se eu precisar calcular um valor numérico, eu coloco esse valor aqui. Desculpa, gente, estava aparecendo esse valor aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui, ó, ficou o valor de 17 no final, ok? A mesma coisa que eu encontrei ali no começo, fazendo uma e depois a outra. Então, uma função dentro da outra, eu achei essa função composta e depois calculando o valor numérico, o mesmo resultado de 17, certo? Agora, vamos fazer alguns exercícios resolvidos aqui para você ter como exemplo para fazer os exercícios da sua apostila, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então, olha só. Temos aqui o nosso primeiro exemplo. Sendo dados f de x, que é igual a x ao quadrado mais 2, e g de x igual a 3x, calcular g de f de x e f de g de x.
Então, olhem que esse exemplo, para você entender a diferença, que o cálculo de G com F dentro e de F com G dentro são resultados diferentes, tá? Então, aqui eu vou primeiro calcular essa funçãozinha aqui, ó. G com F de X dentro. Então, qual que é a função G de X? A função G de X é igual a 3x. No lugar do x, aqui, ó, esse x, eu vou estar colocando o valor da função f. E quanto que é o valor da função f? X ao quadrado mais 2. Então, vamos fazer aqui na frente, ó. 3 vezes x ao quadrado mais 2, ok? Então, aqui eu vou fazer a distributiva, que vai dar 3x ao quadrado mais 6. Pronto, já achei a primeira composição de função pedida, que deu 3x ao quadrado mais 6. Aqui, agora eu vou fazer a segunda parte. F com G de X dentro, tá? Então, primeiro eu escrevo quem tá fora, que é F. Quem que é a função F? X ao quadrado mais 2. Agora, no lugar do x ao quadrado, ou melhor, do x, eu vou colocar dentro a função g. E quanto que é a função g? Tá aqui, ó, 3x. Como que vai ficar isso aqui? Abre parênteses. Então, g de x vale 3x. E isso tudo elevado ao quadrado, tá? Então, o que eu tenho aqui? Esse expoente 2 eu vou distribuir tanto para o 3, tanto para o meu x aqui, propriedade de potência. Quanto que vai dar? 3 ao quadrado, 9x quadrado mais 2. Então, perceba você que quando eu faço o f com g de x dentro, é diferente de calcular o g com f de x dentro, tá? São dois valores, são duas funções totalmente diferentes. Então, primeira coisa importante a ser notada aí para calcular a função Fogg e Goff, né? Como o pessoal gosta de falar. Segundo exemplo. Então, conforme passar os exemplos aqui, vai complicando um pouquinho mais para você ver como calcula cada exemplo, tá? Dado f de x igual a 2x menos 1 e g de x igual a 3x mais 2, calcular f de g de 1. Ou seja, ele quer que você calcule o valor numérico 1 dentro da composição de função. Então, o que você vai fazer aqui neste caso, gente? Primeiro passo, você vai primeiro calcular g de 1, tá? E colocar na função f. Então, quanto que dá g de 1? G de 1 vai ser igual. Você copia a primeira função, 3x mais 2. E no lugar do x, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o valor que pede. O valor que pede aqui é 1. Então, vai ficar o seguinte. G de 1 vai ser igual a 3 vezes 1 mais 2. Resolve primeiro sempre multiplicação. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, tá aqui, ó. G de 1 deu igual a 5. Agora, o que eu vou calcular? A composição de função é a função f com g de 1 dentro. Então, dentro da função f, onde tiver o x, eu já posso colocar o valor 5. Qual que é a função f? 2x menos 1, certo? Então, no lugar do x aqui, ó, eu vou colocar o valor de g de 1, que deu igual a 5. Então, vai ficar f
de g de 1 igual a 2 vezes 5 menos 1. Então, aqui, pessoal, 2 vezes 5, 10, menos 1, 9. Então, resultado aqui final igual a 9. Ok? Então, continuando aqui, pessoal, no exemplo 3. Exemplo 3, vamos lá. Exemplo 3. Dada as funções, como que é esse exemplo? Tem o f e tem o g. Pede-se, letra A, calcular f com g de x dentro. Então, vamos lá. Letra A, f com g de x igual a função f. Qual que é a função f aqui, ó? Tudo aquela equação de segundo grau. Isso mesmo, tem que treinar sempre equação de segundo grau. Mais 6. Dentro do lugar do x aqui, eu vou colocar o quê? O valor de g de x, que é x mais 1. Então, f de g de x vai ser igual. Perceba que esse x é ao quadrado, então coloque ele entre parênteses. Então, g de x é igual a x mais 1, tudo isso ao quadrado, menos 5 que multiplica o x. Aqui também eu vou substituir. Então, ó, nesse caso, onde apareceu o x, nesses dois locais você vai substituir a função g de x. Então, aqui vai ficar x mais 1 mais 6, ok? Pessoal, aqui, ó, eu vou desenvolver o produto notável. Para quem não lembra do produto notável, eu vou deixar a formulinha aqui no canto, ó, produto notável. Então, o pessoal erra bastante essa parte, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma observação. X mais 1 ao quadrado é igual a x mais 1 que multiplica x mais 1. Você pode, então, fazer essa distributiva ou você vai aplicar a formulinha do produto notável para o quadrado da soma. Qual que é? Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Importante que você treine o produto notável visto lá do 8º ano, sempre que aparecer essa velha distributiva para você ter agilidade no cálculo, tá? Para questões de vestibular. Mas, caso você queira fazer a distributiva, faz no cantinho da folha, faz aqui a base vezes ela mesma para ver quanto dá e substitui aqui. Porque tem gente que vai pegar esse 2, vai jogar para o x e vai jogar para o 1. Isso é totalmente errado na parcela da soma e da subtração. Nunca faça isso, tá, gente? Quando envolve uma letra e um número. Então, olha só, como que vai ficar isso aqui? O produto notável, x mais 1, vou usar a fórmula. Então, me acompanha aqui, ó. O primeiro ao quadrado. A e B só significa que é o primeiro termo e o segundo termo. Então, o primeiro ao quadrado. Quem é o primeiro termo aqui do parênteses? X. Então, vai ficar x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. Vezes 1, 2x novamente. Então, coloca lá, 2x. Mais o segundo ao quadrado. Como é 1 e 1 ao quadrado é o mesmo, já coloca lá, ok? Então, olha só, fiz o desenvolvimento do produto notável sem fazer a distributiva, mas fica a seu critério. Continuando aqui, ó, eu vou pegar o 5, lembrando que ele é negativo, e multiplicar pelo x e pelo positivo 1. Então, menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes 1, menos 5. Não esquece do mais 6. O que está começando a aparecer? Gente, está começando a aparecer uma outra equação do segundo grau. Então, para terminar aqui, eu só vou juntar os termos semelhantes. Então, x² com quem tem x². No caso aqui, somente ele mesmo. 2x, vou juntar com 5x.
5 é negativo, 2 positivo. Então, vai ficar menos 3x, certo? 1 positivo menos 5 vai ficar menos 4. E menos 4 com 6, positivo 2. Pronto, o item A já está resolvido, que é a composição da função f com g dentro, tá vendo? Ó, terminei aqui. O que está pedindo no item B? Achar x, quanto que é o valor de x agora? De modo que essa composição de função que você achou seja igual a zero. Então, o que você vai fazer? Olha só. Item B, qual é a composição de função que eu achei? Ó? X ao quadrado menos 3x mais 2. O que ele quer que você faça? Iguale a zero. Feito isso, eu tenho uma equação de segundo grau e eu vou identificar aqui, ó, como o pessoal do primeiro ano pode ter um pouco de dificuldade, ainda relembrar o conteúdo do ano passado, tá? Vou identificar aqui desde o começo quem é o A, quem é o B e quem é o C aqui, ó. O A é quem está com x quadrado, o coeficiente, ou seja, o número. Não tem ninguém, então é o número 1. O B é quem está com x, no caso, o menos 3. E o C é o valor 2, que é o termo independente, ok? Então, já identifiquei A, B, C, vou jogar aqui na fórmula do determinante do delta. Quem é o delta? Aquele carinha lá que é um triângulo, tá? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o valor de B é menos 3, coloque sim entre parênteses, tá? Porque toda potência de base negativa elevado a expoente par dá positivo, mas a representação correta dele é assim, coloque entre parênteses. Menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é 2. Então, aqui, ó, base negativa expoente par é menos 3 vezes menos 3. Então, sinais iguais, positivo 9. Menos 4 vezes 1 vezes 2, ou seja, menos 8. Então, nosso determinante aqui deu igual a 1. Formulinha de Bhaskara aqui, ó. X vai ser igual menos B, mais ou menos raiz do delta, sobre 2 vezes o A, certo? Vou substituir, x vai ser igual, olha o B, negativo, e a fórmula também. Então, é menos 3, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes o 1, que é o valor de A, certo? Continuando aqui em cima, ó. Então, menos com menos vai ficar positivo. Então, é 3 mais ou menos 1 sobre 2. Raiz de 1 é 1, tá? Então, x' vai ser igual a 3 mais 1 sobre 2. E x duas linhas, 3 menos 1 sobre 2. 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Portanto, gente, para o item B, que ele quer que você calcule o valor de x, você achou aqui, ó. Portanto, x vai ser igual a 2 ou x vai ser igual a 1, ok? Pessoal, nesse exercício 3 aqui, ó, a gente viu a composição de função no item A. Já no item B, ele pediu para você igualar a zero para achar uma equação de segundo grau e determinar os possíveis valores de x, ok? Então, sempre você está aprendendo um conteúdo, sempre você vai ver outro pelo meio aí, é importante lembrar, tá? Então, exercício 4 para terminar a composição de função. Tá aqui, ó. No exercício 4, tá escrito o seguinte: seja a função dos reais positivos para o domínio contra domínios reais, dada por f de x igual a raiz de x, e a função g, que são todos reais, o contradomínio, todos reais positivos,
dada por g de x igual a x ao quadrado mais 1. A função composta, ó, g composta em f de x é dada. Então, qual alternativa é a correta? Então, ele quer que você coloque a função f dentro da função g, tá? Então, isso aqui é um exercício de vestibular para você ver como pode aparecer isso daí. O que que você vai fazer? Então, primeiro, função g com f dentro, é isso que ele quer aqui, ó, tá? Você vai escrever a função g, qual que é a função g? X ao quadrado mais 1. E no lugar do x, você vai colocar a função f. Qual que é a função f? Raiz de x. Então, vai ficar g de f de x igual. Então, você vai abrir o parêntese sempre que o seu x estiver elevado ao quadrado, tá? Porque, olha só, se você não fizer isso, você vai cair numa alternativa aqui errada. Sempre que tiver ao quadrado, coloca no parênteses. Então, a função f é raiz de x. Vou colocar aqui, ó, raiz de x e esse quadrado, expoente 2 é da função g, ele vai lá fora. Mais 1. Aí você fala, professora, mas eu não sei quanto que é raiz de x ao quadrado. Bom, mas você pode fazer o quê? Quando você tem uma raiz quadrada elevada ao quadrado, você vai eliminar, né, a raiz quadrada com o expoente 2. O que que vai sobrar? X mais 1. Então, veremos aqui que a resposta correta é a alternativa B, tá? De beleza, terminou essa aula, chega por hoje, reveja o vídeo quantas vezes necessários e na sequência aqui eu vou colocar um vídeo de função inversa, que também é a continuação do tema da nossa aula, ok? Belezinha e tchau, tchau!